E aí, galera do Terceirão, espero que esteja tudo bem com todos e todas. Professor Fábio aqui falando, mas também com orientações do professor Leonardo de Física. Então, galera, vamos nos ligar aqui nos estudos, tá? Vamos dar continuidade então nesse processo aí agora que a gente está recluso, mas vamos lá, né? Pessoal, então o que que nós temos aqui de orientação para vocês, educandos do Terceirão? Galera, é o seguinte. Vocês vão pegar o módulo 2, tá? Ou seja, o módulo 2 da frente 1 de Física. Vão dar toda aquela lida para dar aquela, digamos assim, fazer aquele recordar do que é uma grandeza escalar, do que é um vetor, como é que se faz operação com vetor. Tá? Muito importante que vocês resgatem isso, tá? Esse conhecimento que já foi apresentado lá na primeira série do médio. Como é que funciona a decomposição de um vetor, certo? Isso aí vai auxiliá-los bastante, né? A questão de velocidade vetorial média, aceleração vetorial média, movimento relativo, tá? Lançamento oblíquo, certo? Lançamento horizontal. Tudo isso, claro, vai depender do quê? Da questão de vocês estarem estudando sobre vetores, tá? Ou seja, de vocês estarem analisando aí os processos de decomposição de um vetor, soma, subtração, entre outras operações com vetores, tá? Então, o que é importante lembrar vocês, galera? Que dentro de vetores, nós temos grandezas como velocidade, aceleração, deslocamento, entre outras. Eu vou me ater nessas três porque vocês estão ainda no processo de estudo de cinemática, tá? Então isso aqui é para lembrar vetores. Aqui nós temos aí operações com vetores, tá? A decomposição vetorial, que é bem importante, né? Quando a gente coloca, por exemplo, para vocês o seguinte. Pessoal, lembrar que quando a gente traça decomposição de vetores, sempre é interessante traçar o eixo y, traçar o eixo x, e aí aqui nós temos um vetor, que vai ser no caso, por exemplo, um vetor velocidade resultante, e aqui nós vamos ter o ângulo, né, que é formado entre o vetor que está aqui, ó, representado, ele está sendo decomposto, tá? Então, se for, por exemplo, um movimento assim, ó, né? Então, aqui a gente tem o vetor na direção vertical, o vetor na direção horizontal e aqui o vetor resultante, tá? Então aqui é o que a gente está mostrando para vocês é isso. Então, por exemplo, se for o vetor velocidade, ele está sendo decomposto na direção x, que é a direção horizontal, e na direção y, que é a direção vertical. Lembrando das relações de triângulo retângulo, vocês vão estar fazendo o quê? Fazendo a decomposição vetorial. Então, como o ângulo está pertinho aqui desse cateto chamado adjacente, nesse caso é o vetor na direção horizontal. Então, a gente usa a função trigonométrica cosseno. Então, cosseno é o que é? Cateto adjacente sobre o lado maior do triângulo retângulo, que é a hipotenusa. Então, para determinar, por exemplo, quanto que vale o módulo de Vx, ou seja, quanto que é o tamanho do vetor na direção x, então vai ser V, que é o módulo do vetor, no caso aqui o exemplo velocidade, vezes o cosseno do ângulo dado com a horizontal. Se nós analisarmos a outra função trigonométrica, que é o seno, nós vamos ter Vy dividido por V, cateto oposto, ele está aqui, mas eu transladei para cá, então cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, Vy é igual a V vezes o seno do ângulo, certo? Ah, mas se por um acaso eu já sei quanto que vale o tamanho x, o tamanho y, né? E aí eu preciso saber qual que é a resultante. Aí você aplica o famoso teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Pessoal, então para o estudo de vocês, que é bastante coisa, tá? Ou seja, é bastante material para ser visto, nós temos aí então o módulo 2, né? Para vocês darem aquela boa estudada no quesito vetores. Aí, pessoal, lá na frente 2, qual que é a orientação? É vocês estarem estudando o módulo 3, tá? O módulo 3, ou seja, vocês vão estar lendo, vendo as aplicações das leis da termodinâmica, como é que é, né, o processo de compressão e expansão, tá, de um gás, as leis da termodinâmica, a primeira, a segunda,
tá? Gráficos, as equações gerais para isso, né? Como é que é a primeira lei da termodinâmica, como é que são as aplicações da segunda, rendimento de máquina térmica, como é que a termodinâmica se comporta dentro das transformações gasosas, o ciclo de Carnot, tá? Então tudo isso é importante vocês estarem revisitando, ou seja, estudando. E aí, galera, uma dica legal para vocês em relação a essa questão das leis da termodinâmica é pensar o seguinte: a primeira lei da termodinâmica ela nos coloca que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Esse trabalho pode ser realizado sobre o gás ou realizado pelo gás, tá? E a gente tem que analisar sempre as características, por exemplo, das transformações gasosas envolvendo, então, a primeira lei da termodinâmica. Lembrando sempre que no sistema internacional, essas três grandezas físicas são o quê? São dadas em Joule, porque calor é uma forma de energia, né? A energia interna, como nós já vimos, pode ser dada também por 3 meios do número de mol vezes a constante dos gases vezes a variação de temperatura. Certo? Tá? Então isso aqui também é super importante. Lembrar que quando um gás recebe calor, calor positivo, quando um gás libera calor, calor negativo. Um trabalho realizado sobre o gás é um trabalho negativo. Um trabalho que o gás está se expandindo é um trabalho positivo, tá? Nós temos a equação geral dos gases, ou seja, a equação de Clapeyron, pressão, volume, número de mols vezes constante dos gases vezes temperatura. E tem a equação dos gases, que é o gás sofrendo transformação gasosa, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, ou seja, pressão 1, volume 1, temperatura 1 no estado inicial. Pressão 2 vezes volume 2 vezes temperatura 2, que é o estado final do gás. Certo? Pessoal, outra coisa bem importante que envolve a segunda lei da termodinâmica. Existe uma equaçãozinha, galera, que já foi vista por vocês, mas relembrando, olha só que o rendimento de uma máquina térmica pode ser dado por 1, né? Então é 1, menos a temperatura 2, que é a temperatura da fonte fria, tá? Da máquina térmica, dividido pela temperatura 1, que é a temperatura da fonte quente. Pessoal, muito importante, temperaturas em Kelvin, rendimento dado em porcentagem, tá? Então, fica aí a nossa dica, pessoal, de estudos, bons estudos. Espero que a gente se veja em breve e até mais.